Hoje tá com umas caras, o som tá ótimo. Bom dia. Ver se apareceu. Oh. Bom dia, pessoal. Tá entrando todo mundo. Então, vamos começar mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre produtividade com a Laís, que já entrou aqui. Eu vou só dar uma apresentação breve. A gente está convidando... Eu sou a Vanessa, da Marconi Contabilidade. Aqui Eu a sou a Dani, Daniela. aqui do escritório. Também a Daniela é a nossa contadora. E a gente tá toda semana a gente está convidando um especialista para vir aqui falar de algum tema relevante para o empreendedorismo. Então, assim, todas essas lives são com especialistas, com pessoas que atuam nessas áreas, né? Já têm experiência e estão vindo aqui compartilhar gratuitamente o seu conhecimento no intuito da gente melhorar e profissionalizar cada vez mais o empreendedorismo no Brasil. E hoje a gente vai ter a Laís, que é proprietária, né, sócia diretora, ela faz tudo, mão na obra, da Nós e Davi Fraldas Ecológicas. Acompanhei essa empresa desde o início. É muito legal o trabalho dela, eles têm todo um propósito, todo um posicionamento envolvido, bem legal de conhecer a empresa. Ela é uma super mulher, tem 2 bebês lindos e vai estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho sobre produtividade. Então, daí todo mundo que tiver pergunta pode mandar aqui que a gente vai anotando enquanto ela vai falando com a gente. Então vamos esperar ela aparecer aqui e mandar o convite. Deixa eu ver se ela já mandou. Deixa eu ver. Laís. Deixa eu mandar aqui. Será que eu tenho que cancelar esses? Ué. Ah, apareceu. Olá! Oi, Oi, tudo gente, bom? bom dia, tudo? Bom dia. Opa, peraí, Opa. caiu minha Problemas gambiarra. técnicos. Minha gambiarra caiu, deixa eu fazer. Pronto, acho que agora não vai cair mais. Fiz uma breve apresentação, não sei se conseguisse acompanhar. Sim, uhum. Quero falar um pouquinho de ti. Eu acho que Estás com um curso agora também, né, de produtividade. Eu quero isso. fazer... Vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história e de por que eu trabalho com produtividade, né? Eu comecei a empreender em 2013 por causa do Davi, e eu comecei a me incomodar com o impacto das fraldas no lixo mesmo, assim. Então, cada vez que eu trocava ele, colocava uma fralda no lixo, eu pensava, nossa, essa quantidade toda por dia, isso precisa, né, ter uma solução, a gente precisa começar a pensar nisso. E aí fui para a internet pesquisar, achei algumas empresas que já trabalhavam com isso, mas que precisavam melhorar a comunicação desse produto, porque já é um produto que tem resistência, que precisa de uma mudança de mentalidade, e aí eu achei que a Uhum. comunicação não estava muito legal e resolvi empreender. Só que eu tinha um bebezito e a empresa começou a crescer e dar certo muito rápido. E eu tive que, desculpa, gente, me apropriar dessas técnicas de produtividade para conseguir acompanhar o ritmo tanto da empresa quanto do Davi. Hoje eu faço já Uhum. isso há 6 anos, então bastante tempo. E uso tudo isso dicas que eu vou passar aqui, mais do que teoria que eu aprendi, estudei, é prática da minha realidade mesmo, que eu realmente uso para Para dar gerenciar a conta minha dessa vida, rotina louca, para dar conta de que não é tudo. fácil. Todo mundo que tem empresa sabe que não é fácil, quem tem filho e empresa sabe que é mais difícil ainda, mas Até porque a empresa já é um filho, né? a empresa é um filho. Para mim, a empresa entra como demanda tanta atenção quanto uma criança mesmo. Às vezes até Verdade. mais. E como é que começou essa tua busca das ferramentas para
produtividade? Como é que começou a colocar Quando em eu prática? vi, Quando que tu viu assim, meu Deus do céu, tô zoada, preciso me organizar? eu acho que a empresa tinha uns 6 meses mais ou menos e começou a aparecer muita oportunidade de negócios, coisas legais que eu Uhum, podia fazer para o crescimento da empresa e eu simplesmente não dava conta. Assim, a minha rotina quando eu comecei era assim, eu ficava o dia todo em casa com o Davi, então eu selecionava algumas tarefas que eu podia fazer com ele, por exemplo, levar as encomendas no correio. No início era eu que fazia tudo, óbvio. Então, levar algumas coisas no correio, embalar os pedidos, tudo isso eu fazia com ele. A parte de atendimento, de tirar as dúvidas dos clientes, responder os e-mails do site, de planilha, tudo isso eu fazia de madrugada, quando ele dormia. Então, ele dormia legal, tipo de umas 9 até umas 2 da manhã. Aí aquele horário, eu dava um gás para fazer. Só que eu comecei a perceber que, tipo, tinha coisas que precisavam acontecer em horário comercial, senão eu estava perdendo oportunidade, não podia fazer tudo nesse horário e também não ia ser sustentável para mim a longo prazo. Daí eu pensei assim, não, eu preciso aprender técnicas e aprender algumas uhum. coisas. E por muito tempo eu aprendi essas técnicas e comecei a botar em prática e comecei a ver que às vezes eu não me encaixava, eu começava a fazer alguma coisa, um método, e daí de repente eu deixava de lado, não conseguia dar continuidade. E depois em encontros de mulheres empreendedoras com outros empreendedores, eu via que isso era uma dor mesmo, que os empreendedores queriam um método que eles conseguissem seguir. Até que eu tive a grande virada de entender que a gente é diferente e que nem sempre os métodos são para todo mundo. E a gente quer se encaixar no método ao invés de fazer o contrário, fazer com que o método se adapte à minha rotina. E a gente, Uhum. né, entender que a nossa vida vai mudando. Naquele momento eu tinha um Davi pequenininho de 8 meses e uma empresa que dependia totalmente de mim. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então tem os desafios de gerar equipe, mas não tenho aqueles desafios de tipo, preciso responder e-mails no horário comercial e tô com um filho pequeno, né? O Davi já tá grande, vai pra escola, agora eu tenho a Serena que é bebê. Então, assim, a vida vai mudando. E os métodos de produtividade precisam ir mudando conforme a gente muda, não o Uhum. contrário. Sim. E eu separei algumas dicas para trazer aqui hoje. Então Não sei vamos se lá. já pode começar. Pode Vamos começar. começar. Tá. Então, primeiro de tudo é a gente entender a diferença. Eu até gostei dos stories que vocês colocaram, tipo aquele dia que a gente corre, corre, corre e acha que não dá conta de tudo, né? A diferença entre ser produtivo e estar ocupado. Às vezes a gente corre, 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 corre o dia todo, pensa assim, putz, hoje eu não fiz nada. Corri o Só dia corri, todo só apaguei e não incêndio. fiz, só Uhum. apaguei incêndio e não fiz nada. Esse é um dia que a gente estava super ocupado e nada produtivo. Quando a gente está produtivo, a gente está dando passos concretos em direção aos nossos objetivos. Então, se o meu objetivo é levar a dobrar o número das minhas vendas, então quais são as estratégias, quais são as ações em direção de dobrar o número das minhas Uhum. vendas que eu preciso tomar? Ah, talvez eu tenha que contratar mais pessoas na minha produção, ou eu tenho que dedicar mais tempo ao meu comercial. Então, o que são essas ações? E travou. Ó, o Caio falou uma coisa muito legal, que o pessoal tem fetiche em dizer que não tem tempo. Eu acho que É, assim, também há uma ficou. glamorização Uhum. disso, né? Ah, eu não É. tenho tempo, eu sou É super super chique, ocupado. né? Uma Ai, coisa olha Super como ela muito chique. trabalha. Ai, assim, ó, isso é uma coisa que a gente precisa abolir, os empreendedores precisam abolir. Primeiro de tudo, porque a criatividade não funciona quando a gente está super ocupado. E o grande É. sacada do empreendedor é ele ser criativo nas soluções. Aí a gente Criativo tem que ter tempo de estudar, de desenvolver, né, outras coisas que de sejam encontrar inovações, não, pessoas, de ir num não ficar só na operação. evento. Ó, A gente vocês. aqui no escritório, a Laís é nossa cliente também, a gente abre o escritório só às 6 horas por dia, né? O resto do tempo todo mundo fica remoto. E todo mundo fala assim, nossa, meu sonho é trabalhar aí, né? Só trabalha 6 horas, meu Deus, que vida boa, que mamata.
E daí a gente fala assim, nossa, vocês não imaginam todas as coisas que a gente faz. Mas assim, pra gente é infinitamente mais produtivo ter menos horas sentada aqui dentro, porque todo mundo tem tempo de estudar, de fazer outros projetos que vão deixar a gente mais feliz, do que ficar só aqui dentro operacional, né? Fazendo coisas. Então, assim, os processos aqui Exato. dentro são super otimizados para que tudo aconteça em 6 horas e a gente tenha todas as outras 18 horas do dia livres. Para viver, né? Que a vida não é trabalho, Exatamente. né? A vida não é É. trabalho. E esse modus operandi, ele tá mudando, né? A empresa de vocês é um exemplo, a minha empresa é um exemplo, que todo mundo também só trabalha 6 horas. Então, assim, porque a gente entende que a pessoa precisa ter vida fora daqui, seja ela qual for. Uhum. Para ir num crossfit, para ficar com os filhos, para estudar, para fazer qualquer coisa que a pessoa quiser que alegre Exatamente. ela. E isso já faz um gancho com a segunda dica que eu queria dar, que é a gente entender que a gente é uma usina. A usina, ela não tem energia, ela gera energia, ela não é não é que ela é uma grande guardadora de energia, ela tá ali trabalhando para gerar mais energia. E essas coisas desse tempo, essa vida pós-trabalho, ela é o que abastece a nossa energia para quando a gente está ali nas nossas 6 horas de trabalho, a gente dá o nosso gás e dá o máximo e trabalhar em direção dessas prioridades, que são os projetos produtivos, que dão direção dos nossos sonhos, dos nossos objetivos dentro da nossa empresa. Então, também, sempre, assim, ó, o empreendedor que está perdido, que está correndo atrás do próprio rabo, é aquele que não tem planejamento estratégico, então ele não sabe para Uhum. onde ele está indo, então ele não tem como priorizar, porque ele não sabe qual que é a prioridade. Uhum. Por muito tempo, meu objetivo na Nós do Davi foi ser o maior e-commerce de fraldas ecológicas do Brasil. Esse era o meu objetivo. E aí as pessoas me convidavam para a feira. Eu dizia, não, eu não vou participar. Nossa, mas essa feira é muito boa, por que que tu não vai? Porque não é o meu objetivo. Se eu gastar o meu tempo indo em feira, eu não vou estar desenvolvendo o meu e-commerce. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Então, agora que eu já desenvolvi, eu tô pronta para ir para as outras oportunidades e para ir para que a gente acha que tudo é oportunidade, né? Dá aquela sensação assim. Todo mundo tem principalmente quando a gente tá assim, começa a se movimentar e começa a aparecer e fazer, né, ações de marketing, de se divulgar, começa a aparecer parceria para tudo, oportunidade para tudo. E se a gente Uhum. não tem ali o direcionamento de onde a gente quer chegar, a gente vai começar a dizer sim para todo mundo. Ah, Laís, pode ir lá não sei onde? Sim. Ah, Laís, pode não sei o que? Sim. Aí quando tu vê, a tua agenda tá lotada de coisa para os outros. Que às vezes Uhum. não vão Aham. te gerar nada, nenhuma coisa positiva, ou até vão, mas a muito longo prazo, não é o foco agora. Então, assim, Uhum. saber dizer não é uma coisa muito importante. A gente precisa dizer assim, ó, não, isso não está alinhado com os meus objetivos agora, não, isso não está alinhado com os valores da minha empresa. Por exemplo, deixa eu dar uma selada que eu me meti. Me chamaram para fazer uma live como da Nós do Davi, né? Para falar sobre as fraldas, para falar sobre sustentabilidade, enfim. De repente, no meio da live, a pessoa começou a falar de fralda descartável e que a gente tem que entender que é uma solução e não sei o quê. Deus, Jesus amado, como é que eu não peguei o briefing dessa live antes? Como que ela vai falar isso? E eu, tipo E assim, ali fica, o que que eu falo agora, né? Ao eu fiquei assim, vivo. ó. Aham. Daí, quando deu a minha hora de falar, eu pensei assim, não, eu tive que fazer todo um discurso para discordar da pessoa que tinha me convidado para fazer a live Elegantemente. elegantemente. E eu pensei, Jesus do céu, que cilada, eu tinha que pegar um briefing disso antes para ver se eu não estava me metendo numa coisa desalinhada com os meus valores, né? Então, Sim. assim, é muito importante isso, porque daí, ó, uma ocupação de tempo que eu podia ter, assim, não ido e ter dito assim, não, isso aqui tá desalinhado com o que eu acredito e Uhum. tocar essa 1 hora de live para fazer outra coisa, né? Outro projeto, outra coisa que realmente estivesse em direção do que eu acredito.
Outra dica que eu queria dar é da energia. A gente tava falando de gerar mais energia. Então, assim, é igual o dinheiro, né? Vocês vão saber melhor do que eu. Que a gente tem o dinheiro que a gente gera, que a gente é capaz de gerar na nossa empresa, o dinheiro que a gente gasta. E tem o que sobra, ou o que não sobra, o que falta. A nossa energia é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem a energia que a gente gera e que a gente tem a capacidade de gerar a energia que a gente gasta. E às vezes a que falta e às vezes a que sobra. Então a gente tem que saber gerenciar essa energia, saber que é um recurso escasso durante o dia. Então a gente começa de manhã, eu gosto de dizer que é igual a bateria do celular que carregou de noite. Carregou, encheu. Vai passando o dia, aquela bateria vai começando a ser consumida. Então, entender isso para economizar a nossa energia com coisas que drenam, que tiram a nossa energia. Uma coisa que drena muito energia é pensar em coisas que a gente tem que fazer na hora que a gente não pode executar. Por exemplo, eu estou fazendo essa live aqui, eu podia ter que lembrar que eu tenho que lançar um negócio lá no Nibo. Ah, eu tenho que lembrar, não posso esquecer. Aí eu vou ficar aqui conversando com vocês e pensando que eu não posso esquecer. A minha energia já vai toda por água abaixo. Então, a gente tem um depósito que eu gosto de chamar do depósito de Tenquê, que é um lugar onde a gente descarrega tudo que a gente tem que fazer, só que a gente não vai fazer agora. Então, pode ser um bloco de notas no celular, pode ser um grupo no WhatsApp, tu contigo mesmo, só tu no grupo, daí coloca ali. É legal porque dá para mandar áudio, então se é uma ideia, colocar, eu pensei nisso, então eu mando um áudio com essa ideia. Pode ser numa agenda. E aí... A gente faz, eu e a Nessa, nosso bloco de notas. É bom, A gente tem eu e ela. e ali tu vai colocando tudo, fica tipo um depósito. Quando eu vou pensar... Oi? Não, eu ia falar que no escritório a gente usa aquele bloco de notas do Google, que dele já integra com a agenda. Eu acho aquela ferramenta maravilhosa. Muito Porque daí bom. nela também tu já tira foto, tá numa palestra, já tira foto, já grava o vídeo, já salva, já linka com tudo. Eu acho aquilo maravilhoso. Uma dica de ferramenta, porque as ferramentas do Google eu adoro, essas de gestão. Eu acho que a eu sou da solução parte deles é muito manual, boa. eu gosto de anotar no papelzinho. A Dani gosta do Eu gosto do papelzinho. papelzinho. Sou do time da Eu Tenho gosto problemas com papéis ainda. Tá, mas vamos lá. Continua aqui que eu te cortei, desculpa. Não, mas é sempre bom a gente trocar essas ferramentas também, que às vezes a pessoa precisa de uma solução. Então, usar a tecnologia a nosso favor. Outra coisa que consome a nossa energia é interrupções. Por exemplo, eu tô atualizando aqui, então, o meu fluxo de caixa, o meu financeiro. De repente, pim, vem uma notificação de um e-mail. Daí tu pensa, vou responder que é rapidinho. Eu já saí do meu fluxo de trabalho e já comecei a dar uma resposta. Mais do que isso, uma notificação do WhatsApp. Laís, e não sei o que, tu vai sexta-feira à noite no tal lugar? Pronto. Eu Já desviou toda a atenção. Já tenho que olhar a minha agenda para saber se eu vou, se eu não vou. Tenho que, sabe, assim, já sair do fluxo. Então, e pensar assim, a tecnologia comanda a gente ou a gente comanda a tecnologia? Em que lugar a gente está nessa relação? Se eu sou assim, tira as notificações, tira tudo, WhatsApp, tira tudo. Se for, mas se for urgente uma coisa na minha empresa que eu preciso resolver, se for urgente, vão te ligar. Eu vou te contar. Minha experiência esses dias. Eu fiquei 5 dias, né, sem energia elétrica, né? Que eu tirei férias aí no meio do mato. E só que eu levei o celular para tirar foto. Eu já sabia que não ia ter energia elétrica, não ia ter conexão com internet, não tinha nada, né? Eu tava no meio do jalapão. E eu mexi. Gente, é louco. Eu fiz essa reflexão muito. Para mim foi bem interessante descobrir como eu era viciada em notificação. Eu abria o celular o tempo inteiro para ver se tinha alguma coisa. Não tinha internet. Mas assim, a gente começou a rir de mim mesmo, assim, porque eu que tenho no meu celular fica o link do escritório, né? O WhatsApp do escritório, então vem muita notificação. Só que quando eu viajei, a gente deixou no outro celular aqui do escritório. E eu fiquei assim. Um vício mesmo, tu ficar abrindo o celular o tempo todo pra olhar. Eu ficava olhando assim, pra ver se tinha notificação. A minha amiga que tava comigo, ela falou assim, sério, tu precisa se tratar. Assim, 30 vezes. Ela falou isso.
Rehab de notificações. Mas a notificação faz isso com a gente, né? Ela gera cortisol, então ela é estressante, porque ela te deixa com a sensação da selva, né? De que vai acontecer uma coisa a todo momento. Mas assim, a gente não mora mais na selva. Outra, se a gente estiver exposto a algum perigo hoje na nossa vida, é violência. Se a gente está olhando no celular, aí mesmo que a gente não está ligado no que está acontecendo ao redor. Então, e faz com que a gente fique um respondedor da demanda do outro. Eu tô à mercê da tua demanda. Se tu me manda um WhatsApp, eu tenho que responder. Sabe, essa coisa da notificação do leu. Ai, leu e não respondeu. Gente, lembra do mundo do e-mail e as pessoas fizeram negócios quando só tinha e-mail, quando não tinha WhatsApp, que tu mandava um e-mail. Exatamente. Tu não sabia se a pessoa recebia ou não. Né? Tu não sabia. Eu fiquei 5 dias fora e ninguém morreu. Foi incrível. Eu descobri que o mundo gira sem mim. Eu quase morri, na verdade. Mas sobreviver. Mas deu certo. é muito louco, como a gente tá muito imediatista, né? Parece assim, a notificação tem que ser agora, meu Deus, se eu não resolver, e gera aquela ansiedade, aquela angústia, e aí a gente perde toda a produtividade. Exatamente. Aí o que é a minha recomendação? Criar espaços no dia que eu chamo de blocos de resposta. Não é que eu vou deixar as pessoas sem resposta, mas eu vou criar horários na minha agenda onde eu vou parar e responder. Então, eu estabeleço meia hora em vários momentos do dia que eu vou parar, daí eu respondo todo mundo, daí eu fecho quem falou comigo e estava online, conversou ali na hora, eu converso, depois eu fecho e vou seguir a minha vida, fazer o que eu tenho que fazer. Assim, ó, quando eu tive contato com essa dica, com essa ideia, eu pensei assim, não vai dar. Não vai dar certo. Vai acontecer um monte de coisa na empresa que eu não vou saber, que vai ficar parado por causa de mim. Eu fazia bloco de resposta de meia hora. A cada meia hora, eu parava para entrar no WhatsApp para ver. Daí eu comecei a ver que, tipo assim, cara, ninguém vai morrer. Aí eu comecei a espaçar mais esses blocos. Então, assim, quando eu acordo, eu procuro fazer algumas coisas daquelas que geram energia primeiro, antes de olhar as notificações do dia. E aí faço até alguma tarefa que é prioritária, alguma coisa que demanda mais da minha criatividade ou da minha disposição. Depois eu respondo tudo. Depois, no meio-dia, eu respondo de novo. E à tarde eu faço mais uns 2 blocos. Então, assim, mas cada um acha o seu jeitinho de produzir, de entregar melhor. Eu trabalho com atendimento ao cliente, então eu preciso, né, entrar mais vezes. Mas só o fato de a notificação, é questão só da relação, sabe? De a notificação não manda em ti. Eu mando na tecnologia. Eu digo a hora que eu tô disposto para responder, e não o contrário. Então a gente vira serviço, né, do aplicativo, das outras pessoas, e criar essa cultura. Quando a gente começa a fazer esse movimento, as outras pessoas entendem. É muito engraçado tu dizer assim, ó, quer ver, eu tenho raiva. Eu vou te mandar um áudio rapidinho, porque é que eu tô um pouco corrida hoje, meu dia tá cheio, mas que era mesmo que eu ia te falar. Não, ia te falar pra gente se encontrar na rua Vitor Conder, endereço no número 644, sala 3. Pronto, te disse uma informação que tu precisava que fosse digitada, que tu precisasse acessar num áudio que tu vai ter que escutar 5 minutos para pegar aquele pedacinho, tipo, acabou com o tempo do outro, acabou com o A gente conversou isso na reunião aqui semana passada, pessoal. Eu falei assim que o áudio chega às vezes até a ser um desrespeito com o tempo do outro, né? Porque assim, tudo bem tu mandar um áudio quando é uma explicação de alguma análise, alguma coisa assim. A pessoa está dirigindo, ela escuta, é um assunto assim. Agora, tu vai passar uma informação direta, a gente escreve. Aquilo ali vai ser muito mais fácil. Agora, quando é um devaneio que tu tem que falar muito, realmente escrever não vai fazer sentido. Agora, se é uma informação direta e objetiva, escreve. Porque tem que pensar assim, ó, eu gravei um áudio de 5 minutos. A Dani, eu gastei 5 minutos da minha vida, a Dani vai gastar mais 5 da dela. E às vezes, se a gente tivesse telefonado... Processar.
E às vezes, se a gente tivesse telefonado, tivesse, Dani, posso te ligar? Me liga. Você fala, 2 minutos a gente tinha resolvido. Porque ali a gente já trocava a informação e pronto. Então eu falo assim, gente, vamos voltar um pouquinho para os anos 90, às vezes telefonar. Que tal? A pergunta o celular. É se pode ligar. É que tem pessoal que não sabe disso, mas o celular foi feito para telefonar. É que a gente desaprendeu, né? A gente fala que vai usar o celular assim. E, né? E no começo era assim, gente. Era assim, né? Ó. A gente que é um pouco mais antigo, é aqui, ó. Telefone. Ah, vou telefonar. Era assim, não era assim. Não, eu lembro, tipo, quando eu era adolescente. Adolescente não, meio pré-adolescente. Tipo, eu ia passar férias. Não, jovem. Eu ia passar férias no Mariscal, na praia. E, tipo assim, lá não pegava nada, né? E o celular, que era só pra ligar, ou SMS, não existia internet, não funcionava o sinal. Então tinha um orelhão que tinha que andar um monte, orelhão, vê bem. E aí eu combinava com as minhas amigas, tipo, tal dia, sexta-feira, eu vou ligar pra saber o que tá acontecendo, tipo, né? Sim. E atualizar do que tá acontecendo. E assim, se eu fosse lá, se eu combinasse às 3 e chegar às 3h30, talvez a minha amiga não ia estar em casa para atender o telefone fixo, ou se eu não chegasse no horário, eu chegasse antes, não ia se cruzar. E assim, ó, tudo bem? Acontecia, né? Ficava tudo bem. Então, assim, um pouco do modo antigo é legal. Outra coisa que os empreendedores esquecem, que o e-mail, ele é um documento, né? Exatamente. Então, assim, o Lubrito acabou de falar disso. Coisas por e-mail é muito importante. Deixar bem esclarecido. Ó, conforme falamos no telefone, aqui. Então, até passa um profissionalismo maior, né? Ó, a gente faz muito isso. Toda vez que faz uma ligação ou uma reunião, a gente manda um e-mail depois dando uma lembrada do que foi falado na reunião ou na ligação para confirmar que foi aquilo que foi solicitado. Para deixar registrado, né? Para não ter depois, um diz que me diz, né? Aquela coisa, mas tu falou que era tal, desse jeito. Às vezes rola, né, um problema de comunicação ali. Eu entendi de uma forma, tu me falou uma coisa, eu entendi de outra, fiz outra, né, para alinhar. Então a gente sempre faz. A gente faz bastante reunião, depois eu mando um e-mail assim, pontual, simples. Eu recebi. Pontual, foi falado isso. Foi feito isso e acabou. A pessoa só confirma, foi isso mesmo, ok. Pronto, resolvido. Cara, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ler e-mails também. Mais 3 linhas, ninguém lê. Tem muita dificuldade. Eu mando e-mail para as pessoas, elas me mandam, ou me ligam, ou me mandam no WhatsApp. Eu vi que tu me mandou um e-mail, o que que é? Então, tá lá escrito. Tá lá no e-mail. Então, pô, eu perdi tá na todo linha um de tempo, baixo. né? Aquela linha de baixo, depois do bom dia, tem um assunto. Aí eu falando o que é. Eu troco e-mail e fechei um trabalho. Eu e o cliente trocamos 10 e-mails. Ela também respondia e ficou tudo certo, além de ficar registrado. Sim, é a melhor solução, assim. A Gabi, que é minha aluna, falou que a minha filha de 4 anos viu um orelhão e perguntou o que era. Eu nem sei se existe ainda, então existe ainda os orelhões. Esses dias eu vi um também, até eu fiquei chocada. Eu assim, meu Deus, mas é pra pegadinha, né? É muito difícil de ver na rua. Mas é engraçado pensar como a gente mudou esses hábitos nos últimos tempos e como isso pode ser muito bom para a produtividade, para a gente produzir mais, mas como também pode ser muito nocivo, né? Porque se a gente não sabe gerir o WhatsApp, a conversa que a gente teve aqui foi essa, porque como a gente tem o nosso canal de comunicação com os clientes por WhatsApp, eventualmente vem uma notificação de outros canais também, e acaba distraindo, né? E assim, é sedutorzinho, né? Ver ali um grupo feliz falando outro assunto que não de trabalho. Vou só mandar umas figurinhas, dar umas risadinhas. E como isso pode ir minando o teu dia, né? E quebrando tua produtividade, porque está ali resolvendo um problema. Aí vem uma figurinha engraçada num grupo, daí tu vai lá, vou salvar isso aqui. Esqueci o problema, já estou fazendo outra coisa. Então, assim, é bem complicado. E esse excesso de informação, né? Não só das notificações de WhatsApp, mas tipo, tu entra num canal, já tem 1000 notícias, onde tu entra fica pipocando ads, né? De tudo que é lado. Então, assim, tudo isso a gente vai ficando sobrecarregado, né? Até postei essa semana que
ter muita informação não significa ter conhecimento. Então, assim, a gente tem que também saber filtrar as informações que a gente quer receber para conseguir absorver elas e elas virarem conhecimento, né? Eu E acho colocar que em isso é... prática, né? Colocar em prática as coisas. Tipo, acabou de ver essa live aqui, escolhe uma coisa. Coloca em prática, testa. A gente tem muita resistência de uma coisa que sai um pouco fora da curva, né? Ai, não, mas não vai dar certo. Mas coloca em prática uma coisinha e vê, experimenta, quem sabe te dá super resultado. E essa coisa que a Nessa estava falando ali do grupo, de uma figurinha engraçada, isso também é dessa lógica antiga de trabalhar, onde a gente tinha que cumprir uma função, cumprir um horário. Isso, gente, isso é muito anos 90, né? Já acho que já, sim, começa a passar e as novas empresas já estão entendendo que a gente precisa 8 horas, ninguém trabalha 8 horas. Todo mundo dá uma olhadinha no Facebook, todo mundo dá uma olhadinha no Instagram nesse meio tempo. Então, assim, a gente que tem empresa tem que ser mais esperto ainda. Quando a gente tá dando bobeira de ficar olhando essas coisas, tipo, tudo bem se a gente quiser, sabe? Eu acho que é divertido. Gosto de entrar lá no Instagram de vídeo de bichinho engraçado. Isso me diverte, eu gosto. Beleza, se isso te diverte, tu gosta, mas sabe aquela coisa que a gente fica ali no explorar do Instagram, que é infinito? Quando passou meia hora, uma hora. Passa meia hora. Cara, se tu não tá trabalhando e tu é o dono da tua própria empresa e tu tá fazendo isso, fecha. Vai pra casa, lê um livro, vê um seriado, tu não tá produzindo. Então, recarrega um pouco e volta. Ai, mas é que eu tenho, a gente, sabe, às vezes até não desligou daquela coisa do empregado ou da cumprir a função. Vamos ser inteligente com nossa produtividade e ver que se eu tô fazendo uma distração, se eu tô... É porque talvez o meu cérebro já fez o... Já desligou. Que dá, então dá um tempo. Às vezes vale a pena parar mesmo, né? Não, então tá, vou me desconectar. Fazer a hora do recreio, a gente fala aqui. Fazer umas coisas burras de vez em quando. Eu falo, gente, vamos fazer umas coisas burras a hora do recreio, para 15 minutos e volta, sabe? Isso! Daí desliga. Não tô ligando, então vou desligar total, 100%, não vou me 15 cobrar. minutos da fofoca. E vamos voltar depois. É melhor do que ficar insistindo ali pegar no tranco, né? Exato, não vamos forçar a barra de uma coisa que não tem que acontecer. Porque às vezes eu vejo muitos empreendedores trabalhando no modo empregado. Tipo, eu tenho que fazer isso agora porque agora é a hora de trabalhar. Tipo, tá, mas se não tá rendendo, não é melhor. Sei lá, eu tenho coisa pra mim que às vezes eu acordo de madrugada e aí eu me levanto e flui. E faço. Flui, tá em silêncio, a casa tá em silêncio, tá todo mundo em silêncio, eu vou lá e faço. Beleza, no dia seguinte eu acordo um pouco mais tarde, tranquilo, não tenho que dar explicação, né? A gente fica achando que a gente talvez começou até a empreender por uma liberdade e daí começa a se colocar numa caixa e daí vê que, não, vamos ser inteligente. Se não tá fluindo, para de trabalhar. Depois volta. Senão não adianta, né? Verdade. Vamos ver se tem. Verdade. Teve mais um comentário. A Laís falou, esses dias pedi os documentos por e-mail. O cliente só mandou o que estava na primeira linha. Eu entendo. É meio frequente aqui pra gente. Bastante. Mas eu uso a técnica do grifar as coisas importantes, né? O que a pessoa realmente tem que ler. Eu boto em amarelo, negrito, vermelho, setas piscando. Eu uso tudo, meu e-mail é bem colorido, assim. Tipo, aqui, preste atenção. Leia esta parte. No nome do e-mail já bota importante, favor, ler o e-mail inteiro. A gente aqui no escritório, a gente tomou essa decisão de não mandar publicidade, tipo assim, quero falar de um evento, quero mandar parabéns, a gente não manda por e-mail, a gente deixou o e-mail só para coisas importantes, que tem que ser documentadas, e daí quando a gente quer falar falar, por exemplo, que hoje vai ter a live, eu não mando por e-mail, eu mando por WhatsApp. Então a gente tem os dois canais e ficou muito separado. O canal do WhatsApp ficou uma coisa mais informal, para a gente fazer aviso, para falar lembrete, para
enfim, eventualmente falar de algum evento que a gente vai fazer uma propagandinha. E o e-mail ficou mais documental mesmo, assim. Então a gente separou isso e tem fluído melhor. Agora, eu sou meio contra o e-mail marketing por isso. Porque a gente, por exemplo, que precisa do canal de e-mail para documento, para comunicar coisas relevantes, né, realmente importantes no dia do nosso cliente, que ele vai ter que imprimir aquele documento que a gente mandou, ele vai ter que ler aquele conteúdo, porque tem informação de que talvez ele vai levar uma multa se ele não ler. A gente não pode usar esse e-mail para pessoa ficar achando que é e-mail marketing e querer apagar tudo. A gente já teve vários casos, tipo, eu mandei um e-mail, a pessoa não me respondeu. Tá, eu vou lá no WhatsApp, eu te mandei um e-mail semana passada, não tive resposta ainda. Eu nem vi. E isso gerava muito retrabalho, porque a gente tinha no e-mail marketing antes para mandar conteúdo, assim, igual a gente faz aqui no Instagram, a gente mandava por e-mail marketing. E assim, foram 3 meses, gente, de terror aqui no escritório. Porque daí o pessoal começou a entender que aquilo era e-mail marketing. E eles não liam mais e-mail. E daí sabe quando tu abre assim, teu e-mail, daí tu vai apagando tudo que é propaganda, tu nem abre? O nosso acontecia isso. Daí tinha lá, pagar guia. Daí muitas... E alguns lugares a gente começou a ir pro spam. Daí a gente teve que falar com todo mundo de novo, gente. A gente não tá mais então, assim, com esse tem e-mail que ter... marketing. Os e-mails que eu mandar, cara, Daniela Marconi, vocês, pelo amor de Deus, leiam. Eu faço especificamente para a sua empresa. Não é e-mail marketing, não é copia e cola. A gente teve que mudar a Raquel isso. até comentou ali que ela falou que também usa essa coisa do grifo, mas às vezes não funciona. Quando é um e-mail muito importante que a pessoa tem realmente que ler, além de eu botar no título do texto, lá do e-mail, eu boto importante e eu mando para a pessoa depois no WhatsApp, acabei de te mandar um e-mail, é bem importante, dá uma lida, se tiver alguma dúvida me avisa. Daí a pessoa acaba me respondendo. Legal. Mas porque pra gente assim gera muito retrabalho, né? Que todo mundo acha assim que, tipo, venceu a guia, né? Daí vem, eu não vi teu e-mail, daí a gente tem que atualizar a guia. Atualizar a guia não existe, sabe? Um botão assim, recalcular guia. Não existe esse botão. A gente tem que trabalhar tudo de novo. Então, assim, é bem complexo pra gente. Então, assim, tem que pensar muito nessa estratégia de comunicação com o cliente para não minar o nosso dia. Porque hoje um e-mail vira um WhatsApp também. A gente tem que fazer os 2 trabalhos. Mas, assim, é interessante a gente pensar nisso quando vai montar a estratégia de comunicação com o cliente. Nossa, porque tudo, na verdade, é estratégia. Tudo... Leio meus amigos. Tudo... Tipo, deve ter sido horrível pra vocês, mas é tipo... Não foi triste, porque foi uma coisa que, assim, vamos investir em marketing. Vai ser massa. Ficamos um tempão catalogando, catando lead, catalogando, arrumando sistema. E tivemos que cancelar. Mas, assim, erros e acertos, né? Faz parte. A gente tem que testar. Cada negócio vai se comportar de um jeito, né? Adorei isso, porque é aquela coisa, né? Da fórmula... Ops. Travou aqui pra gente. Travou, só um pouquinho. Isso. Voltou. Daquela coisa da fórmula pronta que não existe, né? Não existe uma coisa, e-mail marketing agora funciona para todo mundo. Olha o exemplo de vocês. Tipo, a pessoa começou a deletar tudo, perdeu a guia importante, perdeu sei lá, o alvará que precisava colocar. Exatamente. Coisas importantes, né, que a gente precisa ter. Gente, é muito, muito pra gente ver como as coisas não funcionam igual para todo mundo. Não é igual. Ontem eu estava numa palestra de vendas e o palestrante falou sobre... Ele deu um exemplo de uma empresa de colchão, de venda de colchão. Ele, qual que é a recorrência que vocês retornam para o cliente depois da venda? Elas, a gente volta, retorna, liga a cada mês. Dele, não, vocês deviam ligar a cada 15 dias. Eu, gente, pelo amor de Deus, se fizer isso comigo, eu já tinha processado essa empresa, eu devolvo esse colchão. Não tem condições. A ligação é um tempo que tu tá tomando da pessoa, tu tá interrompendo tudo que ela tá fazendo pra ligar e perguntar, e aí, como é que tá teu colchão? Que invasão, né, tem no meu tempo. Quando a parte de comunicação aqui com o cliente, quem faz, mais eu, né, a Daniela é contadora, eu faço a parte comercial. Então, assim, quando a gente pensou como comunicar com o cliente, que vamos criar o WhatsApp de canal, foi tudo pensado, não foi assim, vou fazer o quê? Eu pensei, eu não gosto, quando eu trabalhava em outra empresa, eu não gostava que ficasse me ligando o tempo todo,
porque eu tinha processos lá dentro, e se a pessoa me liga, interrompeu. É a notificação do WhatsApp. Só que assim, às vezes a pessoa tá me ligando e ela tem um assunto cumprido, e eu nem sei se, ela não sabe se eu tenho todo esse tempo. Então assim, essa é uma praticidade que o WhatsApp te dá hoje, que tu fala assim, eu preciso falar contigo, mas eu vou precisar de uma meia hora, vamos marcar uma ligação, vamos marcar uma conferência, que horário que tu pode me atender? Ligação, hoje em dia, eu considero que a ligação tem que ser agendada. Como Sim, tu marcar uma reunião. Não deixa de ser uma reunião. Agora, o WhatsApp, para mim, ele é muito pontual. A gente usa ele pontualmente, assim, para fazer um comunicado. Quando começa a resolver muita coisa, estender, eu falo assim, posso te ligar? Então, assim, isso a gente tem feito para melhorar a produtividade, porque o nosso escritório aqui, ele é pequeno, a gente tem uma equipe super enxuta e a gente tem uma quantidade bem significativa de clientes. Então, assim, para fazer tudo isso funcionar em 6 horas, gente, tem que ser tudo muito otimizado. E eu não sou a louca do processo, da receita, do passo a passo. Mas, assim, eu sou da praticidade. Então, tudo para mim tem que ser muito prático, porque senão eu sou ansiosa, né? Eu já tenho 1000 ideias. Se vocês olharem, depois eu posso mostrar aqui. A gente tá cheio de cartolina colada ali, até mudei o cenário, porque tá cheio de cartolina colada na parede, com todas as metas. Então, assim, eu direcionei para cada pessoa aqui da equipe o que ela tem que fazer cada mês, daqui até final do ano, para a gente começar janeiro, tudo lindo, para o planejamento fluir, né? Então, assim, se a gente não tem os objetivos bem delineados, a gente não sabe exatamente o que a gente tem que fazer, e daí tudo bem olhar o Instagram meia hora. Tu não sabe onde tu quer chegar. Aí a produtividade não faz sentido, porque eu quero produzir mais para quê? Para onde que eu tô indo? Perfeito, Exatamente. eu tenho minha meta, meu objetivo, né, dentro da minha área da empresa, ou a empresa como um todo, eu como gestor, para onde que eu tô indo? Senão, até nem faz sentido, eu fico ali perdendo meu tempo, gastando meu tempo. Exatamente. E ontem eu estava até falando sobre essa questão das metas. Por exemplo, tu não pode colocar assim uma meta de a gente tem que vender, sei lá, 100 mil reais até dezembro. É muito blá, não fala nada, entendeu? Então, assim, o que cada um tem que fazer para a gente alcançar os 100 mil reais, né? Que a gente vai usar Tu tem que falar com quantos clientes, tu tem que fazer um evento, tem que prospectar, ou vamos ter que aumentar a equipe. O que cada um tem que fazer para que esse objetivo chegue lá, né? E acho que isso, consequentemente, todo mundo estando comprometido com aquele objetivo, a produtividade vai ter que acontecer. E daí essas ferramentas e todas essas dicas que a Laís deu vão fazer sentido. Porque se tu não sabe onde tu quer chegar, tanto faz, né? Exatamente. O como tu vai chegar, tanto faz, porque tu não sabe nem para onde tu tá indo. Então, a gente tem um objetivo, a gente precisa saber como chegar. E nem é só para onde, é como a Vanessa falou assim, eu quero vender 100 mil reais até o final do ano. Legal. Por qual produto ou por quais produtos? Porque, por exemplo, se eu vou vender o serviço de contabilidade, né, de contador, mas eu posso vender também uma análise. Uma análise pontual dos teus números, né? Uma avaliação de como está a situação. Posso vender várias coisas. No meu caso, eu posso vender uma fraldinha, eu tenho kit. Então, eu posso vender de vários jeitos. Como que eu vou? Se for o kit, quantos kits são? Eu tenho essas pessoas na minha audiência? Eu tenho essa quantidade de pessoas entrando em contato com a minha marca? Não, eu não tenho. Então, eu preciso prospectar, eu preciso aparecer, eu preciso chamar outras pessoas para me assistir, para entrar em contato com a minha marca, para me conhecer. Não, eu tenho. Ou não, eu tenho aqui na minha cartela de clientes. Se todos os clientes agora aqui que fazem serviço contábil fizerem também o serviço financeiro, eu consigo atingir essa meta. Legal. Eu tenho equipe para fazer o financeiro de todos os meus clientes? Não, eu não tenho. Pois é. Né? Tem todos uns detalhes então, que a gente tem muito desdobramento, né? Tem muito desdobramento. Cada objetivo vai ter tem que pensar em todas essas variáveis, né, para poder ser atingido. E principalmente comemorar as pequenas vitórias, né? No caminho, no decorrer, faz parte para a gente conseguir alcançar. Olha, está acabando o nosso tempo aqui. Eu só queria que tu contasse. É o que eu quero. Que tu conte pra gente um pouquinho do teu curso, da Dinâmica Day. Legal. Que a gente viu as propagandas. E vamos aproveitar que a gente está aqui falando disso. Acho que quem está assistindo vai ficar interessado. Tá, legal. Que eu quero fazer.
as próximas turmas, vai ter uma turma agora aqui em Florianópolis, em outubro, e uma em novembro. Então, vão ter 2 turmas presenciais num sábado. O que a gente aborda no curso? Primeira parte, a gente analisa o perfil de personalidade da pessoa, para depois, quando ela for apresentada a ferramentas, a métodos, a estilo de produtividade, ela saber qual se adequa para ela. Então, primeiro a gente dá uma estudada em quem a gente é. Segundo passo, a gente vê os nossos valores. Então, quais são os meus valores? Porque se eu faço alguma coisa que fere os meus valores, a minha produtividade vai cair, eu vou procrastinar, por exemplo. Então, a gente vai com os valores. Depois disso, a gente trabalha 3 aspectos da mudança, que é a clareza, que é essa questão das metas, para onde eu vou, quais são os desdobramentos do que eu vou. A gente fala da coragem de mudar, de inserir, de dar esse passo, né? Que às vezes falta coragem de dar o passo, de fazer o evento, de fazer o que a gente tem que fazer. No último passo, disciplina, que eu acho que falta bastante para os empreendedores. Às vezes começam a fazer uma coisa e se perdem na continuidade. Então, a gente trabalha a disciplina. Depois disso, eu apresento uma série de ferramentas de produtividade, métodos de gestão, tipo de gerir as tarefas, para vários tipos, para pessoas visuais, para as pessoas que são mais dinâmicas, para as pessoas que são mais metódicas, para as que são mais criativas. E aí a pessoa aprende todos e sai de lá com todo esse arsenal de ferramentas, que é como eu costumo dizer, que é uma caixa de ferramenta. Tu não usa furadeira para tudo, né, na tua casa. Tu vai usar quando tu precisa fazer um furo na parede. Às vezes tu precisa ter um alicate, às vezes tu precisa ter uma chave de fenda. Então, o curso é para montar essa caixa de ferramentas, escolher uma para usar, né, do dia do curso em diante, e depois seguir com todas as outras para quando a vida mudar, para quando os objetivos mudarem, ter outras opções. Então, é mais ou menos assim que funciona o curso. Bem legal. Quiser me seguir, né, no meu Instagram, eu já compartilho tanto dicas de produtividade quanto de empreendedorismo. Então, já tá aqui meu perfilzinho, né? Laís de Oliveira. Sim. E lá que eu vou divulgar as próximas datas dos cursos. E dia 24, né? A gente vai estar numa live no Instagram da Laís, falando sobre os principais erros dos empreendedores. E não vai ser, gente, isso que vocês estão acostumados, tá? Porque aqui é vida real. Aqui a gente vê na prática. Eu não vou falar teoria, eu vou falar o que eu vejo, entendeu? Então, assim, acompanhem lá. Eu vou publicar aqui depois para divulgar. Mas, assim, se preparem. Vão preparados para me odiar, que eu vou falar mal de vocês. Sem citar nomes. Tudo que os clientes fazem errado, isso mesmo. Vou falar sem medo. Mas obrigada pela participação, muito bom compartilhar. Quem tiver interesse também, tiver um assunto legal para compartilhar aqui, acha que isso pode agregar na vida dos empreendedores, são nossos convidados. Só mandar um direct pra gente, a gente vai adorar receber vocês. Eu me sinto assim, o Jô Soares entrevistando, eu fico feliz da vida. E eu tô adorando, tô aprendendo muito com essas lives. É legal. E é um conteúdo legal que a gente gera para vocês. Pra gente é maravilhoso, né? Poder aprender mais, compartilhar e ter essa troca assim com vocês. Por enquanto, todos que vieram são nossos clientes. Mas assim, foi meio coincidência mesmo, não foi porque eu escolhi. Vão ter outras pessoas que já entraram em contato, que não são necessariamente nossos clientes. Mas assim, as pessoas que me mandaram um briefing falando que poderiam falar, são pessoas que eu conheço e que eu acompanho o trabalho. Eu não colocaria alguém aqui só porque é meu cliente, só para fazer uma média. Não faria isso. Eu faço porque eu confio no trabalho de vocês. Então, quem tiver um assunto bacana aí para trocar com a gente, vir aqui compartilhar. Nosso intuito é esse, né? Promover o empreendedorismo de uma forma positiva, assim, realmente correta, né? Que eu acho. Que é com conhecimento. A gente precisa de conhecimento, né? Para poder crescer. Então, só ficar no achismo, no motivacional, para mim não faz sentido. Até então, porque quando a gente tá ensina alguém, a gente aprende 2 vezes. Então, repassar o conhecimento, todo mundo sai ganhando com isso. Então é isso. Obrigada por quem ficou aqui no final, quem assistiu, foi ótimo. Obrigada, Laís. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Até mais. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo.